pessoal, tudo bem? Então, mais um conteúdo aqui de Power BI, tá? Power BI é uma coleção de serviços de software. Então, nós temos várias combinações, nós temos várias ferramentas. E a ferramenta que nós estamos estudando é o Power Query, porque nós estamos no processo de quê? De tratamento de dados. Precisamos entender bem esse processo de tratamento de dados, porque quando você sabe tratar os dados, facilita muito as coisas no Power BI. Se você for direto para o Power BI, você vai saber fazer dashboard, vai fazer criar. Mas a hora que precisar de um tratamento mais específico, você não vai conseguir. Por quê? Porque você não conhece Power Query, tá? Então é necessário que nós primeiro conheçamos Power Query, Power Pivot, para depois criar, né, os visuais, tá certo? Então nós estamos trabalhando com essa suíte aqui, as três ferramentas, Power Query, Power Pivot e Power BI. Então, ainda estamos aqui usando essa ferramenta de ETL, e aqui é a industrialização dos dados, tá? Então, eu faço aqui um processo de ETL, tá? É um tipo de Data Integration em 3 etapas. Primeiro, extração, quando você importa o arquivo. Transformação, quando você edita, e carregamento ou leitura, quando esses dados são carregados para o Power BI. Então, o Power BI, ele recebe os dados. Ele recebe quando? Quando esses dados estão prontos para leitura, quando ele consegue fazer a leitura desses dados. Então, primeiro, é necessário que o Power Query faça a customização de forma que o Power BI possa ler e entender esses dados. Então, nós vamos usar aqui o Power Query para edição e transformação de dados. E o Power Pivot faz o quê? Faz a formatação dos dados, faz os cálculos, tá certo? Então, alguns cálculos eu faço até mesmo no Power Query. Outros eu faço só no Power Pivot, tá certo? Então, vamos para os nossos, né? Vamos para o Power BI. Então, vamos lá. Estou aqui com o meu Power BI aberto. Agora vou importar um outro arquivo. Como que eu faço isso? Obter dados, pasta de trabalho. Vamos pegar essa pasta de trabalho aqui, ó, Power Query como você nunca viu. Vamos apelidar essa série dessa forma, tá? Vamos aprender alguns macetes como fazer tratamento de dados. Então eu vou pegar essa base de dados aqui, ó. Vamos pegar essa base de dados. Nós já aprendemos, né, como selecionar a planilha. Então, eu vou marcar aqui essa planilha, porque eu quero esses dados. Observa a planilha. Se eu clicar em carregar, vai direto para o Power BI, mas eu quero fazer uma transformação nesses dados. Então, vamos lá. Primeiro passo, como que eu faço? Transformar dados. Então, ele está abrindo agora o Power Query e vamos tratar esses dados, tá certo? Então, nós vamos chamar essa planilha de vendas, ou tabela de vendas. Então, eu posso colocar aqui, ó, tabela, underline, vendas, já mudou o nome. Aqui eu tenho a coluna de notas fiscais, tenho várias colunas, olha a quantidade de colunas que temos, tá certo? Então, vamos começar o tratamento dessa planilha. Primeiro passo, nós vamos verificar aqui, nós temos uma coluna aqui, ó, chamada de canal de vendas. Vamos ver onde ela está? Categoria canal de vendas. Tá aqui, ó, canal de vendas. Observa que essa coluna, ela não está bem tratada. Observa que tem alguns nomes que estão com alguns pontos, né? Alguns espaços aqui no início e tem outras que tem espaço no final. Como que você vai fazer isso? Nós vamos tratar esses erros aqui. Como que eu começo fazendo isso? Seleciona a coluna. Quer dizer que eu estou especificando essa coluna. Depois eu vou clicar aqui, ó, em transformar. Depois eu vou clicar aqui nesse formato. Tá vendo essa opção aqui chamada de cortar? Quando eu clico em cortar, ele vai cortar esses espaços, ó. Cliquei aqui.
agora esses espaços já foram cortados, agora já estão limpos, tá certo? Agora nós vamos remover, né, as linhas em branco que tem aqui. Observa que quando essa linha aqui, quando essa barra está verde, totalmente verde, quer dizer que os dados já estão consistentes, mas eles ainda estão com alguma parte aqui, ó, que está em cinza, significa que não estão tratados. Se eu chegar aqui, ó, eu rolar o mouse um pouco, eu vou verificar que tem linha em branco. Observa aqui, ó, uma linha em branco. Linha em branco não pode ter linha em branco. Por quê? Senão lá no Power BI, esses dados vai dar inconsistente. Então eu vou vir aqui, ó, em página inicial, reduzir linhas e vou remover as linhas em branco. Observa? Removei as linhas em branco. Tá certo? Agora, os dados já começam a ter uma consistência maior. Próximo passo, o que eu quero fazer agora? Eu quero remover as linhas que estão duplicadas. Tem linha duplicada? Vamos observar a linha 10 aqui, ó, e a linha 11 parece que estão duplicadas. Então, eu posso remover essas linhas duplicadas. Clicando aonde? Página inicial, eu venho aqui, ó, remover linhas duplicadas. Ó, remover duplicadas. Agora, ele já vai observar aqui que na linha 10 e a linha 11 já não estão mais duplicadas. Tá certo? Então, vamos para o próximo passo. O próximo passo agora, pessoal, nós já removemos a linha duplicada. Agora nós queremos observar o seguinte dentro dessa planilha. Tem mais coisas para fazer. Então eu tenho aqui uma coluna chamada nome do vendedor e tem essa coluna aqui chamada de sobrenome do vendedor. Eu posso juntar essas colunas aqui. Eu posso juntar uma com a outra. Esse processo é chamado de mesclar colunas. Ó. Se eu posso vir aqui a transformar. E aí, se eu selecionar essa coluna, segurar a tecla Ctrl, eu posso mesclar essa coluna. Mas se eu não quiser apagar essas colunas ou juntar uma na outra, o que é que eu faço? Eu clico, em vez de clicar em transformar, eu vou clicar em adicionar coluna. Então, quando eu clicar em adicionar coluna, em vez de ele apagar, ele cria uma outra. Ó. Vamos criar uma coluna nova. Adicionar coluna, mesclar coluna. O que é que ele fez? Ele está perguntando qual o nome da coluna. Então, eu quero dar um espaço aqui, ó, separar por espaço. O nome da coluna vai ser nome completo. Vendedor. Ok. Então, ele manteve aqui o nome e o sobrenome do vendedor, só que lá no final, ele criou agora uma coluna nome completo do vendedor. Se eu quiser arrastar para lá, posso arrastar sem nenhum problema, tá? Então, agora ele criou uma coluna chamada nome completo do vendedor. Agora, também tem aqui, ó, nome completo, tem aqui o supervisor, nome do supervisor e sobrenome do supervisor. Eu já criei uma coluna, no adicionar coluna, agora eu vou só transformar, tá? Então, eu vou selecionar nome do supervisor, sobrenome do supervisor. Então, eu não vou criar outra coluna, eu vou só mesclar as duas. Então, eu clico aqui, aí ele está perguntando como você deve separar os nomes. Então, eu posso separar por espaço. E qual vai ser o nome? Nome completo, supervisor. Ok. Então, ele já criou nome completo do supervisor, nome completo do vendedor, tá certo? Então, nós já temos aí esses dois nomes. Esse nome completo do supervisor, eu poderia observar se tem nome com letras minúsculas. Esse nome aqui, ó, nome completo do vendedor, tem nome que está com letras minúsculas, tá vendo? Então, eu posso arrumar isso aqui. Como que eu arrumo? Aqui, ó. Lá no Excel não tem a ferramenta, mas, ó, pode arrumar no Power Query. Eu posso colocar tudo maiúsculo ou colocar a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Já arrumou aqui, tá certo? Então, é uma outra forma de formatação
que nós podemos fazer aqui no Power Query, tá certo? Então agora eu quero remover essa coluna aqui, ó. Eu tenho aqui nome do vendedor. Se eu já criei uma coluna completa, com nome completo, então eu posso remover o nome do vendedor e posso remover o sobrenome dele também, ó. Tá aqui o nome do vendedor, sobrenome do vendedor. Então eu vou clicar com direito, remover, clicar com direito, remover o sobrenome, tá certo? Então agora já vai ficar mais organizado, já que eu já removei o nome dos dois. Tá certo? Então agora vamos ver essas colunas aqui. Então eu tenho aqui quantidade de itens, custo e preço, né? Então vamos ver como nós vamos trabalhar, tá? Então eu vou renomear essa planilha aqui, ó, de custo, tá? Nós vamos chamar ela de custo custo unitário, né? Vamos chamar ela de custo unitário? Vamos. Então, vamos lá. Custo unitário. Custo unitário. E essa coluna de preço, vamos chamar de preço unitário, tá? Pronto. Então, nós já mudamos a coluna custo para custo unitário e a coluna de preço para preço unitário. Então, agora nós vamos fazer o nosso primeiro cálculo, tá? Nós vamos fazer o cálculo da quantidade de itens, né? Vezes o custo unitário, e vamos fazer a quantidade de item vezes o preço unitário. Então, custo unitário, coloquei aqui a letra minúscula, vamos corrigir aqui, tá? Unitário, tá? Então agora nós vamos fazer, como é que eu vou fazer um cálculo aqui, gente? Então para fazer um cálculo, eu vou precisar adicionar uma coluna. Como que eu faço isso? Vou fazer assim, ó, adicionar coluna, quero fazer um cálculo, então eu vou criar uma coluna personalizada, tá? Vou criar aqui uma coluna em branco, e aí o que ele quer? Ele quer que eu crie uma coluna nova. Qual vai ser o nome dessa coluna? Então o nome dessa coluna vai ser custo, né? Se nós criamos lá custo unitário, então nós vamos adicionar uma coluna e vamos chamar essa coluna de quê? De custo total. Então, custo total. E qual vai ser o cálculo? Nós vamos pegar quantidade de itens vezes, basta clicar duas vezes, o custo unitário. Então, quantidade de itens vezes o custo unitário. Ele disse que o cálculo não tem erro, então dá OK. Então agora eu já tenho aqui, ó, o custo, tá? Custo total. Tipo de dados, né? Então tá ABC 123, né? Então tá o número alfanumérico. Nós precisamos aqui de um número decimal, tá? Então vou clicar aqui, ó, a setinha. E vamos escolher o que? Decimal. Pronto, agora está correto. Vamos criar uma outra coluna. Como é que eu faço para criar uma outra coluna? Da mesma forma que nós fizemos essa coluna, nós vamos fazer essa outra. Adicionar coluna, nova coluna personalizada. Vamos chamar essa coluna, né, de receita total, né? Vamos chamar de receita total. Receita total é o nome dessa coluna. E nós vamos pegar o quê? Nós vamos pegar a quantidade de itens que foram vendidos multiplicado por quem? Pelo preço unitário. Terminou? Ok. Já está calculado. Novamente, vamos colocar o tipo de dados decimal. E aqui, esses cálculos é bem simples para fazer aqui no Power Query, tá certo? Próximo item que nós vamos fazer agora. Nós já pegamos aqui esses dados, já fizemos esses cálculos, tá certo? Agora nós vamos pegar
vamos pegar aqui uma coluna, vamos ver aqui, vamos continuar aqui observando essa coluna aqui. Observa aqui o seguinte, gente, ó, essa coluna aqui, ó, categoria produto, deixa eu ver, essa categoria aqui, ó, grupo de produtos, tá? Essa coluna do grupo de produtos, nós temos aqui a cerveja no singular, tá? E nós temos aqui o café no singular, só que refrigerante está no plural. Então, o ideal é que todos estejam como? O ideal é que todos estejam como singular, né? Então, nós vamos verificar por que está desse jeito. Então, vamos substituir esses valores aqui. Então, eu posso substituir um valor também. Então, eu vou pegar aqui e copiar para facilitar as coisas. Então, eu vou clicar aqui, ó, selecionei essa coluna e vou clicar nesse cara aqui, ó, substituir valores. Cliquei nele, aí ele pergunta qual o valor a ser substituído. É refrigerantes e vou substituir por quem? Por refrigerante. Tirar esses dados e agora vou clicar no botão OK. Tá vendo? Já substituiu, tá certo? Então, já está resolvido esse caso aqui. Observa aqui, gente, que para poder fazer uma análise mais completa desses dados, observa o tanto de etapas que nós já estamos fazendo, tá? O script aqui, ó, já está bem grande, tá? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui, ó, as datas. Só que eu quero fazer um processo de análise mais apurado. Então, aqui, ó, para mim não me interessa a data. Eu quero só o mês das datas. Como que eu vou fazer? Eu quero extrair só o mês, eu quero extrair só o ano, eu quero extrair só o trimestre, tá certo? Então, como que eu faço esse processo? Esse processo eu venho aqui, ó, adicionar coluna, seleciono a coluna que eu quero e vou em adicionar coluna. Então, como a coluna data está selecionada, eu vou escolher esse cara aqui, ó, data. Aí ele pergunta, você quer o ano? Quero. Então, ó, 2020. Se eu fui lá, ele adicionou só o ano, extraiu só o ano. Agora eu quero o mês. Seleciona de novo, adicionar a coluna já está. Eu quero só o mês. Eu tenho a opção de escolher o mês, que é mês 1, mês 2, mês 3, ou então o nome do mês, que é janeiro, fevereiro, março. Eu vou querer o nome do mês, tá? Cliquei no nome do mês e agora eu vou lá, já está janeiro. Observa que nós estamos fazendo tratamento de dados, por quê? Porque às vezes eu quero um gráfico só por ano, eu quero um gráfico só por mês, eu quero um gráfico só por trimestre. Então seleciono, adicionar coluna, vou vir aqui, trimestre do ano. Então, aparecer primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Terminou os tratamentos dos dados? Os dados já estão tratados aqui, gente. Aí tem essa ferramenta aqui, ó, transformar dados. Se às vezes você não escolheu corretamente, tá, os tipos de dados, tem essa ferramenta aqui no Power BI chamada detectar tipo de dados. Quando você clica aqui, ele faz uma leitura para ver se todos os tipos de dados estão de acordo com os dados. Então, está tudo de acordo, beleza? Posso levar esses dados para o Power BI? Posso. Posso salvar aqui? Pode também, não tem problema. Arquivo, salvar como, Power Query como você nunca viu, e aí você pode colocar aqui base de dados tratados. Clica em base de dados tratados, ok, tá certo? Posso mandar esses dados para o Power BI? Posso. Entendeu? Como é que eu faço isso? Posso clicar aqui, ó. Ele já está lá, até já foi, né? Posso clicar aqui, ó. Fechar, página inicial, fechar e aplicar. Ele já vai mandar esses dados para lá. Tá certo? Então, gente, ó, fechou, aplicou. Quero saber se os dados já estão corretos. A tabela já está aparecendo aqui, tá?
com aqueles campos que nós criamos, ó, já estão todos aqui. Se eu vier aqui nos dados, o importante é checar aqui se esses dados estão aparecendo, tá? Então, estão aparecendo aqui, ó. Nós temos aqui, ó, 10.000 linhas, tá? Muitos dados. Então, agora, essa planilha está pronta para trabalhar com a criação de dashboard. Terminou o arquivo, vou salvar o Power BI. Arquivo salvar como base de dados tratadas Power BI. Tá certo? Então, nós vamos encerrar por aqui. Na próxima aula, nós vamos continuar tratando dados com o Power Query. Tá certo? Um abraço e até a próxima.